Boa tarde todo mundo, espero que esteja todo mundo bem, com saúde. Estou aqui testando agora, né? A gente está fazendo então essa aula agora por um outro aplicativo, dentro estou usando o Facebook mesmo, mas estou usando o Mozilla e, enfim, acho que agora vai ser bastante tranquilo aqui para a gente. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui tentando ver onde que eu vou acompanhar as questões de vocês, que eu não consigo acompanhar na mesma página. Estou vendo que tem uma pessoa, três pessoas já nos assistindo. Então, primeiro eu gostaria de saber se todo mundo teve a chance de baixar o esquema, o plano da nossa aula de hoje. Se não, gostaria de convidar vocês já para baixar o material. Enquanto isso, eu vou abrindo o meu aqui também. Bom, pessoal, eu já falei para vocês um pouco sobre isso, né, nas postagens, mas voltando a confirmar com vocês aqui, o seguinte, a ideia, então, já que, já que o nosso trabalho está passando por essa reformulação, né, é fazer esses seminários, né, a gente vai fazer seminários, vou alterar a ordem e mais tarde eu envio para vocês também essa nova proposta de cronograma. Então, vou alterar a ordem desses textos, a gente vai trabalhar de uma outra forma, né? E aí fica valendo como única atividade, né, avaliativa o nosso trabalho final. Mas aí depois eu vou instruir vocês em relação a isso, como fazer, né, como proceder. A gente vai fazer de uma forma bem tranquila, tá, gente? Nós temos que entender o momento que a gente está, né? Tá longe das condições ideais. E espero que a gente consiga fazer de uma forma que fique bem para todo mundo, que vocês possam aprender também dentro do possível, né? E utilizar parte da discussão que a gente está fazendo aqui nos trabalhos de vocês, que possa ser útil, né? Se não for, também não tem problema, no sentido assim, né? Não vejo como uma obrigação de ter que dialogar especificamente com os textos que a gente está trazendo aqui. O campo da investigação em literatura é muito grande, então, assim, pode acontecer da pessoa adotar um campo de investigação completamente diferente que não vai dialogar com o que a gente está tratando aqui na disciplina. Isso pode acontecer, mas, né? Aproveitando que você está dentro de um programa de pós-graduação e que oferece esses encontros, esses diálogos, essas interlocuções, seria bom, né, que o trabalho de vocês pudesse estabelecer essas conversas, né, com as pesquisas que são feitas também dentro do programa, né, que são as pesquisas de vocês mesmos e as pesquisas, né, dos professores também, que de alguma forma utilizam o espaço da disciplina, né, imagino eu, cada um dos professores utiliza o espaço da disciplina para prestar contas, né, de certa maneira, da pesquisa que está realizando. Beleza, então, boa tarde, Terezinha, boa tarde, Débora, boa tarde, Mônica. Que bom saber que deu para ler o material. Boa tarde, Silvânia. Marcela, boa tarde. Boa consulta para você, tá? Depois você pode pegar com a gente lá a gravação. Rafael, boa tarde. Bacana, pessoal. Então, ô Luiz, beleza, Luiz? Boa tarde. A gente vai então, a partir dessa fragmentação, minha proposta é que nessa aula a gente se dedique a uma discussão sobre o Frantz Fanon, né? Especificamente eu passei para vocês, como referência de leitura, o livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Pele Negra, Máscaras Brancas. Tem que sempre lembrar disso, né? O Pele Negras é no singular e o Máscaras Brancas é no plural. Isso, né, tem um porquê desse título ser assim. Então esse trabalho, né, do Fanon é a publicação de referência que eu indiquei para vocês, para conhecer um pouco mais da obra dele. Claro que tem outras coisas também.
né? Um escritor que morreu com 36 anos e que escreveu muito, né? Atuou muito, fez muita coisa. Realmente é impressionante, né? O que ele deixou para nós, tendo vivido até essa idade. E ele tem outros livros também que eu gostaria de recomendar, caso alguém, né, tenha interesse nessa obra, que é um livro talvez de uma abordagem né, assim, um pouco mais clínica e política, né, que é Os Condenados da Terra. Esse livro, então, ele trabalha muito com os casos, né, que ele atendeu como diretor do Hospital Psiquiátrico em Accra, e vai também cotejando essa discussão do atendimento clínico, né, com as lutas, né, de libertação e a situação da violência colonial. O que é interessante, o que chama atenção nesse livro é o fato de que ele, como psiquiatra, ele vai atender tanto negros e brancos. É claro que ele, né, escreve sobre a condição do negro, né, ele está inserido, ele tem um lugar onde ele está inserido no debate, ele tem uma perspectiva, né, ele não é um autor que almeja, né, fazer uma descrição objetiva ou neutra de uma determinada situação, há um engajamento e há, sobretudo, uma, um pertencimento também à história, né, de um povo e de uma narrativa que em Pele Negra, Máscaras Brancas, o Fanon conta um pouco pra gente, né? Que é o aspecto talvez mais autobiográfico da obra dele, né? Que é uma obra que a gente precisa entender também a partir dessa relação com o autobiográfico. Quer dizer, o que, que o autor experienciou, né? A experiência vivida dele como um homem negro acaba sendo decisiva para a produção teórica que ele vai realizar. Beleza, Regina? Beleza, Marildo? Tá tudo na paz por aqui. E a gente vai seguindo assim na tranquilidade. Então, pensando nessa coisa da modificação, pessoal, e da carga, né, de leituras, eu acho assim que talvez não seja muito produtivo a gente ficar em aulas muito longas, né, como a gente estava fazendo nas primeiras, né, ficando aqui às 4 horas e tudo mais. A gente pode fazer um conteúdo um pouco mais enxuto para não cansar ninguém e para que né, assim, para que a informação também fique arquivável de alguma maneira, quando a gente faz também textos ou né, lives muito longas, né, esse material depois ele acaba se perdendo, ele se torna mais difícil, né, para o usuário de lidar com uma coisa que é maior. Mas então é isso, pessoal. Vamos então passar para uma, né, para uma leitura. Na verdade, assim, se todo mundo já leu o material que foi baixado, né, quer dizer, o material que foi oferecido para vocês baixarem, né, acho que a gente pode ir direto em alguns pontos. Eu vou contar para vocês um pouco essa história, né, do trabalho do Frantz Fanon, um pouco desse contato, né. Então, eu estou chamando essa intervenção, esse texto, né, de a construção de subjetividades no contexto da violência colonial e no encontro traumático com a alteridade em Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. Né, como eu falei para vocês, a gente está especificamente tratando das ideias desse livro, né? É claro que são ideias do autor, que formam todo um sistema, que vão aparecer também em outros livros, mas nessa intervenção a gente vai focar especificamente nesse aspecto. Então, antes de começar, eu gostaria de situar um pouco, né, essa dimensão, né, que o Fanon está trazendo para a gente para os estudos da literatura e subjetividade. Inclusive, o Fanon talvez seja um dos autores que nos permitam realizar, né, ou que ofereça para a gente elementos de realização vamos dizer assim, desse diálogo, né, interdisciplinar que é proposto por esse campo de investigação, literatura e subjetividade, que seja exemplar para nós. Então, assim, o que o Fanon faz, né, de alguma maneira, é justamente poder olhar para uma massa, né, de dados e de discursos, que são discursos literários, artísticos, mas também discursos científicos, discursos da propaganda, discurso também de várias produções culturais, né, no entretenimento. Então o Fanon ele olha para material como história em quadrinhos, cinema, né? Ele pensa além desses campos, né, a questão do discurso médico, as anedotas, as piadas do cotidiano, né, as piadas racistas. Então ele tem um olhar, né, para toda uma massa de dados que
ele agrupa, né, de alguma maneira, nessa leitura e nessa interpretação da relação com a linguagem e a violência colonial. E isso é um elemento assim, muito marcante, né, desse livro que a gente está discutindo aqui hoje. Né? E então o que ele permite a gente realizar é um pouco uma análise desse aspecto pragmático, né, da literatura, que a gente vai falar disso na próxima aula, na próxima semana. Eu estou propondo para a gente realizar uma leitura, né, uma leitura próxima, uma discussão, a gente se deter na novela do Joaquim Manuel de Macedo, Pai Raiol, o Feiticeiro, com o intuito, né, de poder utilizar então algumas das balizas que a gente vai ver, né, na obra do Fanon, alguns modos de análise, e utilizar esses modos de análise para pensar algumas questões específicas do texto do Joaquim Manuel de Macedo. Né? Então esse que é o gancho que a gente vai realizar mais tarde. Bom, vamos lá então. Então, chamei esse texto, né, com esse título, né, voltando um pouco aqui, vamos só compreender. Queria fazer um resgate aqui para a gente pensar o contexto, né, dessa intervenção com o Fanon dentro dessa programação da disciplina. Né? A gente começou a nossa disciplina fazendo uma discussão a respeito do que é literatura. Essa discussão, então, a gente pautou, né, no trabalho do Antoine Compagnon. Existem vários outros autores que vão realizar essa discussão, mas, na verdade, o que o Compagnon faz é compilar essas discussões e, né, dar o seu toque pessoal ali também, mas chegar nessa ideia, né, de que a literatura é alguma coisa que a gente não consegue definir taxativamente, categoricamente, porque ela é alguma coisa que está calcada num elemento de repetição da tradição, mas ela também está aberta a se constituir como algo novo. Né? Então, às vezes, aquilo que a gente entende como literatura, por exemplo, coisas que a gente acha que não seriam consideradas literatura hoje, como fanfic ou outras coisas assim, de repente, no futuro, sei lá, daqui 50 anos, as pessoas que vão olhar para essas produções culturais vão entender que isso é literatura também. Ou mesmo que não entendam que isso é literatura, vão entender isso como uma produção cultural relevante, né? Por vários aspectos, pela qualidade estética, artística, ou porque aquilo, de alguma forma, se torna um documento do nosso tempo. Né? Então, a questão da literatura, dessa dificuldade de definição vem aí, porque a gente precisa também desse elemento de definição histórica. E o que o Frantz Fanon faz, em alguma medida, é mostrar pra gente isso, né? Assim, que a literatura ela tem uma determinação, né? Nesse imaginário humano, né? Vamos dizer assim, no estoque de possibilidades que a gente tem para imaginar, né? Uma vida diferente, para imaginar a alteridade. A literatura, de alguma forma, intervém e trabalha com isso. Né? Mas você tem também outros discursos que promovem essa determinação do imaginário, né? Que são discursos científicos, né? São os saberes populares. Então, vamos dizer assim, essa impossibilidade, né, de definição taxativa, né, dos limites da fronteira da literatura com relação à noção de subjetividade faz então com que a gente possa expandir um pouco essas ferramentas, esses modos de análise a outras formas de uso da linguagem que tradicionalmente não seriam consideradas literatura. Né? Por exemplo, o próprio texto do Fanon, Pele Negras, Máscaras Brancas, é um texto que habita um pouco esse limite. Né? Ele está no limite ali, entre um discurso científico, né? Ele tem um diálogo muito rente com a psicanálise, com o existencialismo, né? Então ele é também um trabalho, um escrito de um rigor filosófico, mas ele também, em alguns momentos, ele vai para vamos dizer assim, para um tipo de síntese que seria mais fácil de encontrar nas ficções, né? Ou na autobiografia, como é o caso do sexto capítulo desse livro, né? Chamado A Experiência Vivida do Negro, que consiste basicamente no relato autobiográfico de como o Frantz Fanon se percebe como um homem negro, né? A partir do deslocamento que ele realiza das Antilhas, né, da colônia para Metrópolis, para a França, quando ele vai para estudar. Né? Então é um livro também que diz respeito a esse movimento, né, da colônia em direção à metrópole, mas não é um movimento que é simplesmente historicamente descrito. Esse movimento ele é relatado, ele é narrado para nós a partir da perspectiva de um sujeito vivido. Né? Um sujeito então, que vive na pele
as questões da violência colonial, né, do racismo, do preconceito. É esse o tipo de, vamos dizer assim, de abordagem, né, a gente poderia dizer assim, de hibridez discursiva que o livro do Fanon é capaz de fazer. Né? O livro do Fanon, então, ele não é esse livro, sabe, esse livro organizadinho que você coloca na prateleira e pode falar, esse aqui é de filosofia, esse aqui é de, né, esse aqui é de literatura, ou de crítica literária, ou esse aqui é uma autobiografia. O livro do Fanon, ele é tudo, todas essas coisas ao mesmo tempo e não se reduz a nenhuma delas. Né? Então tem alguma coisa aí no livro que é bastante interessante, que coloca para nós uma perspectiva diferente de teorização, né? E é claro que esse trabalho que ele realiza está sendo também, né, inspirando trabalhos que existem hoje também, de uma série de engajamentos, né, dentro da literatura, todo o campo de pesquisa que é hoje devotado à questão, né, de se pensar a literatura a partir de giros pós-coloniais, decoloniais, né, a literatura engajada a partir da perspectiva da etnia também. Então, todos esses trabalhos, de alguma forma, né, mesmo que não explicitamente, eles acabam estabelecendo essa possibilidade de diálogo, né, com a obra do Fanon, porque são tipos de engajamento que reinventam também o objeto literário, né, dirigem esse olhar mais amplo para a questão da cultura, dos vários usos de linguagem, da pragmática, né, da consequência dessas linguagens nas nossas vidas. Né? Então, sobretudo, Pele Negra e Máscaras Brancas é um livro que se baseia então nesse aspecto pragmático. Né? O Fanon quer entender qual é o efeito, né, de história em quadrinho, de piadas racistas, né, de literatura, de todos esses produtos culturais na nossa vida, na maneira como a gente concebe a nossa realidade, né? E por isso mesmo vai se tornar uma ferramenta importante para a gente ler o texto do Joaquim Manuel de Macedo. Como é que está aqui até o momento? Beleza, Celina, Yasmin, Laísa, Midian, Jéssica, chegaram aí. Esses paralelos que, na verdade, só servem para mim mesmo, mas é interessante saber que o Franz Fanon nasceu no mesmo ano que o Foucault e que o Mishima, né? Acho que para a gente talvez dar um pouco dessa dimensão, né, de algumas discussões que estavam atravessando esse momento histórico e que se repetem de alguma maneira nesses autores. Né? E, bom, essa obra, né, que a gente vai discutir aqui hoje, que é o Pele Negras, Máscaras Brancas, então faz essa reunião. Quem teve a chance de ler, por favor, deixe aí suas impressões, né, desse trabalho, assim, do que chamou mais atenção, o que foi mais interessante, quiserem mandar aí citações, enfim, fiquem à vontade, acho que é alguma coisa que pode dinamizar para a gente. Mas o que chama atenção para mim dessa mistura, né, esse caráter de uma certa urgência que a obra ela é escrita, né? Porque ela decorre muito mais. E isso eu acho que é o fato assim, de que traz uma certa beleza para o livro, né? Que é o fato de que ele não responde necessariamente a uma, vamos dizer assim, a uma exigência acadêmica, né? Do que é um assunto, do que é o tema, do que é a disciplina, mas ele responde a essa necessidade de elaboração, né? Do horror dessa violência colonial e do racismo. E aí você também tem esse caráter muito interessante do livro, que é vamos dizer assim, o tipo de comprometimento e endereçamento que o livro tem. Né? O livro ele não está endereçado para uma discussão meramente acadêmica. Né? Ele está endereçado a esse valor, né? E essa possibilidade de uma elaboração coletiva desse trauma, né? Que é a violência colonial e o racismo. Né? Então ele é um livro teórico e ao mesmo tempo ele é uma intervenção clínica, né, nesse sentido. Eu vejo esse livro como uma intervenção clínica porque ali ele lança certas bases para que a gente possa, né, pensar coletivamente, né,
Pensar coletivamente e a partir desse pensamento coletivo, engendrar uma possibilidade de elaboração desse trauma, que é o que a gente vai ver também, sem ser na aula da próxima semana, na outra, quando a gente estiver realizando a discussão do filme do Jean Rouch, né? A gente vai ver o filme do Jean Rouch ali como uma tentativa de elaboração dessa realidade traumática, né? Como se fosse um sonho mesmo, né? Ele tem elementos oníricos ali que vão evidenciar para a gente esse processo de elaboração do trauma, né? Do racismo e da violência colonial. Mas então, essa urgência, né, de trabalhar, né, e de elaborar esse trauma, então faz com que o trabalho ele se tenha como objeto, né, um certo conjunto de produção de imagens, né, e esse conjunto de produção de imagens é analisado e pensado a partir de um olhar que extrapola essa fronteira do campo disciplinar, né? Mais especificamente, a gente poderia dizer que o Fanon propõe uma abordagem das fantasias, né, e das imagens sobre o homem negro que estão disseminadas no discurso científico, na literatura, no mito, no saber anônimo e popular que se manifesta nas piadas racistas, no entretenimento adulto ou infantil, na prática clínica, né, em todos esses lugares, né? Então, essa tarefa, né, de realizar uma análise psicológica da violência colonial, que é com isso que o Fanon se engaja o tempo todo, né, o tempo todo ele afirma isso, fala, olha, o que eu estou fazendo aqui é uma análise que difere de uma análise sociológica ou de uma análise política, porque eu estou tentando fazer uma análise psicológica ou psicanalítica, em alguns momentos ele alterna, né, os termos, uma análise psicanalítica da violência colonial. Então, ele, para fazer essa análise, ele cria aí um campo de observação que é muito vasto, que inclui várias formas de narrativas, né, que vão sendo provenientes aí de vários lugares, da clínica, dos objetos culturais, né, são fantasias que vão sendo resultados da violência colonial e da sedimentação de determinadas imagens. Ele aborda as obras literárias, né, sobretudo, assim, a crítica mais extensa e mais dura dele vai ser em relação ao trabalho da Mayota Capécia, que também é um trabalho suposto ou alegadamente autobiográfico, né? Quem leu o livro, a gente não trouxe aqui porque significaria muita coisa essa discussão, mas quem leu o livro teve uma ideia do que foi, né, a crítica dele em relação a essa construção dessas imagens. Além disso, o Fanon ele faz algo que é muito interessante, né, que é pensar. E aí, nesse sentido, o Fanon ele não é interessante só para a clínica, ele acaba sendo de interesse, por exemplo, de uma pedagogia, né? Ele passa a ser de interesse também da comunicação social, da literatura, da psicanálise, porque em algum momento ele propõe estudos, por exemplo, sobre revistas em quadrinho, né? Pensar o efeito na subjetividade da criança negra das revistas em quadrinho que chegam para ela, né, a partir da metrópole, né, via de regra aventura, né, de uma criança branca, que inclusive faz, né, e vive peripécias em relação a personagens negros que são retratados de forma extremamente depreciativa. Então ele parte também para a leitura desses estudos que vão abordar esses aspectos. Chama a nossa atenção para a obra também de autores que ele considera importantes e exemplares, né, para se pensar a luta da libertação do povo negro, a construção de uma identidade, né, daquilo que a gente vai chamar depois de panafricanismo, né? Então ele vai enumerar os romancistas, né, o Chester Himes, o Robert Wright, é, vai também trazer para nós a poesia de Aimé Césaire, a poesia do senegalês Cheikh Anta Diop e outros autores, né, que vão de alguma maneira ocupar um certo centro ali na obra do Fanon
e que foram também incluídos em diversas discussões acadêmicas atualmente devido a essa construção e essa apresentação que o Fanon realiza dessas obras, né? E outra coisa interessante nesse livro, que eu não poderia deixar de mencionar, quer dizer, que é tudo isso que a gente está falando aqui até agora, né? Dessa relação com outros estudos, né, da psicanálise, dessa relação com a literatura, né? Tudo isso ainda é filtrado, né, pela perspectiva desse sujeito que relata a sua experiência vivida, né? Então, por exemplo, no livro vocês vão encontrar, né, nesse sexto capítulo, algo que eu acho muito interessante, que é um tipo de crítica de cinema, na qual o Fanon ele fala dos filmes, mas ele fala também da experiência de estar dentro do cinema assistindo o filme e dos olhares que ele recebe da plateia, que é na sua maioria branca, quando eles veem, por exemplo, uma cena constrangedora com um negro e se dão conta que tem um negro dentro do cinema, né? Então ele discute também esse, né, esse elemento aí vamos dizer, de um certo efeito, né, da arte sobre nós, de como uma arte como o cinema, né, produz também esses efeitos pragmáticos, né? Quer dizer, eles estão ali naquele momento mostrando uma certa transformação da percepção que aquela plateia, aquelas outras pessoas dentro do cinema estavam tendo sobre o Fanon e vice-versa, o Fanon sobre elas, né? Então é muito interessante essa sensibilidade dele, né? Essa maneira de construir o olhar para determinadas cenas, né? E fora também outros episódios, né? Ele vai falar, por exemplo, da experiência dele no transporte público francês, pegando o trem, os comentários das crianças, né? Sobre ele, né? Sobre o fato dele ser negro. Tem uma passagem muito interessante no livro que ele conta que no transporte público ele sentia o esquema corporal dele ameaçado ou reorganizado de alguma maneira, porque ele notava que sempre onde ele sentava ficava um lugar vago e aí vinha ocupar e uma outra pessoa ocupava. Quer dizer, o fato dele ser negro fazia com que ninguém sentasse ali exatamente do lado dele, então no trem tinha sempre essa tensão, né? Ele vai descrevendo então esses vários fatos cotidianos, né, da experiência dele como um homem negro morando e estudando na cidade de Paris, né? E habitando a França como um todo, né? O Fanon também viajou muito por lá. Uai, Marildo tá falando do fundo musical da aula. Será que eu deixei um aplicativo aqui que ligou música? Vamos lá, vamos ver aqui. Já temos alguns comentários interessantes aqui. Ah, Mônica, valeu, Mônica. Mônica, então, tá trazendo aqui para nós esse cruzamento, né, da leitura do Fanon com a leitura que ela realizou agora da Bell Hooks, né? E exatamente esse questionamento aí dessa representação do corpo negro, né, como força de trabalho e nunca como considerada nessa dimensão intelectual, né? Ah, isso também, Mônica e colegas, eu gostaria que vocês assim, tivessem em mente esse aspecto, né, essa crítica mesmo que esboça para a gente o binarismo, né, com que foi colocado o esquema corporal do homem negro na nossa sociedade para se pensar lá com o pai Raiol feiticeiro, né? Porque há toda uma discussão em torno do processo de escravização que vai nessa direção, né? Vamos dizer assim, dessa colonização do corpo do homem negro de uma forma muito específica e que tem efeitos na produção da subjetividade que a gente ainda está lidando com eles ainda hoje, que isso ainda não acabou, né? Então também a Mônica compartilhando o conto, né? A cor da ternura de Geni Guimarães, a necessidade da menina Genin tirar a sua tinta e de encontrar a forma de não assustar a aluna branca no seu primeiro dia de aula como professora. Não conheço ainda, gostaria de ler esse conto, interessante, acho que é
É exatamente esse é o intuito, né, da gente poder fazer a discussão para que vocês possam trazer esses cruzamentos que vocês estão fazendo, né? E a Mônica acrescenta ainda que em relação a essa abordagem, né, libidinosa do sujeito negro, foi impossível não lembrar do poema Mulata, Mulata Exportação, de Elisa Lucinda. Ótimo, que é isso, né, gente? Vocês estão vendo assim como que essas figuras, né, e esses elementos, essas fantasias e essas imagens estão na raiz e na base do processo da violência colonial e do racismo, como que eles vão circulando, sendo identificados, né, na literatura de várias formas, né? Jéssica também está mandando um comentário aqui. Bom, o que eu acho interessante no Fanon, além das produções dele, que tem esse poder de agradar muito teóricos que discordam entre si, mas concordam com o Fanon, como os pan-africanistas, por exemplo, Achille Mbembe, A Crítica da Razão Negra. Exatamente, Jéssica, aqui vocês vão poder ver isso. Eu ainda não, né, trabalhei ainda muito a leitura que o Achille Mbembe faz do Fanon. Eu fiquei mais na leitura do Homi Bhabha, né? Então, assim, do que eu ando, né, do que eu ando lendo sobre o Fanon nesse momento, eu vou eu mesmo fazendo a leitura da obra dele e usando ali um pouco da interpretação do Baba. Tenho achado bastante interessante, mas ainda não consegui chegar no Aquilo. E esse é um exemplo, porque o Homi Baba e o Mambembe, eles, né, eles têm várias divergências, né? Inclusive a leitura deles possivelmente será divergente. Mas é isso. Ele, na verdade, assim, né? Não sei se exatamente diria que ele tem esse, assim, que é um poder de agradar, porque na verdade assim agrada hoje, mas discordou muito também, né? Como a gente, desagradou muito também, como a gente viu no esquema, né? Então assim é um dado interessante também a gente pensar que esse livro foi recusado como tese de doutorado, né? O Fanon queria apresentar o Pele Negra Máscaras Brancas como tese de doutorado. E a banca achou por bem que seria melhor ele fazer um estudo, né, mais disciplinar, mais quadradinho ali, né, em um assunto da psicopatologia. Então ele apresenta um outro trabalho. Esse é um dos motivos pelos quais também há um certo atraso na publicação desse livro, né? Talvez se ele tivesse sido já admitido prontamente como tese de doutorado, ele teria sido publicado um pouco mais cedo. Então isso, né? De fato, ele agrada a muitos hoje, mas assim, né? Não vamos dizer também que ele teve portas abertas o tempo todo, porque, né, vários aspectos da, vamos dizer, da produção dele também poderiam ter sido obstaculizados, né? Por questões até disciplinares. Isso é um ponto importante que ele coloca para a gente refletir, né? Até que ponto as divisões disciplinares elas acabam se tornando um certo obstáculo, né, para a produção de um outro pensamento que, vamos dizer assim, que é um devir, né? Que ainda não foi, vamos dizer, domesticado pelas nossas categorias, pelas nossas classificações, né? E essa obra do Fanon é um pouco assim, né? Um texto que ainda não foi domesticado, né? A gente não tem muito como cercar o texto, né, dentro dos curraizinhos disciplinares, né? Eu acho que isso é interessante se pensar também. Bacana, pessoal. Gostei das intervenções de vocês. Vamos lá, vou seguir um pouco mais. Bom, como eu estava dizendo, né, que eu tenho utilizado esse esquema, né, dessa leitura do Baba sobre a obra do Fanon para se pensar essa organização geral e esses aspectos de uma interpretação, aí eu trouxe para a gente aí um parágrafozinho que é uma leitura, né, do Homi Bhabha sobre o Fanon. E nessa leitura ele destaca esses elementos interessantes, porque o que acontece? Como o Fanon escreveu sobre muita coisa, né, e são livros assim que são colocados nessa urgência mesmo, né? Então, assim, tem assuntos que o Fanon não vai se debruçar com, né, com muito tempo, e esses outros leitores, né, essas pessoas que estão dialogando com esse texto que vem depois e fornecem uma certa continuidade para esses elementos que o Fanon traz para nós em estado embrionário, né? E o Homi Bhabha e o Achille Mbembe são autores que fazem isso, né? Que na verdade constrói seu próprio pensamento também, oferecendo um desdobramento em relação
a esses fatores que o Fanon coloca pra gente. E aí é interessante lembrar dois, né, talvez, que é essa ideia de que o homem negro ele sofre uma sobredeterminação a partir do fora, ou seja, a partir de algo que é exterior, né? Ou seja, existe alguma referência que é exterior, que objetiva e que objetifica o homem negro, né? E tira o espaço dele, muitas vezes, de se colocar como sujeito numa determinada cena, né? O Francis Fanon identifica isso, o Homem Baba também identifica isso, inclusive o Homem Baba faz uma, vamos dizer assim, uma certa transposição disso também, não apenas para o sujeito negro, mas para o sujeito colonial, né? O sujeito colonial é o sujeito que é sobredeterminado a partir de fora, ou seja, o indígena, né? E os sujeitos coloniais de forma geral, porque são nomeados a partir dessa cultura branca, letrada, científica, né, que chega nesses lugares e constrói uma cultura tendo como referência os seus valores. Então, isso promove, né, esse processo de uma objetificação do sujeito e a sua sobredeterminação a partir de fora. E aí, obviamente, assim, é interessante lembrar que a própria noção de homem negro é já uma objetificação, por quê? Porque é uma categoria que coloca como igual, né, povos que vêm de diferentes regiões, né, da África, de diferentes culturas, e assim, sendo diferentes culturas, diferentes lugares, elas vêm aqui, né, pro Brasil, nesse processo de escravização, e aqui no Brasil elas são tratadas como se elas fossem um monolito, como se elas fossem um só povo, como se eles não tivessem diferenças culturais, né? Então isso que ele está chamando dessa objetificação e sobredeterminação a partir de fora. E o mesmo acontece com os povos indígenas, né, que são povos das mais diversas culturas e sistemas simbólicos, né, e sistemas de crença e modos de habitar o mundo que são determinados, né, sobredeterminados pelo seu exterior, né. Então a gente coloca todos esses povos numa mesma categoria, no mesmo rótulo, enfim, e lida com eles politicamente, esteticamente, como se eles fossem a mesma coisa, né. Então, o Baba vai dizer o seguinte nessa citação. Ele vai dizer que esses questionamentos, né, do Fanon não se dirigem a uma noção unificada de história, nem a uma noção unitária de homem. Um dos aspectos que tornam Peles Negras, Máscaras Brancas uma obra original e perturbadora é o fato de que ela raramente historiciza a experiência colonial. Não há narrativa mestra ou perspectiva realista que fornecem o pano de fundo dos fatos históricos e sociais contra os quais emergem os problemas da psique coletiva ou individual. Este alinhamento sociológico tradicional da sociedade e do self, ou da história e da psique, é tornada questionável na identificação que Fanon realiza do sujeito colonial, tal como ele vem a ser inscrito nos textos da história, literatura, ciência e nos mitos. O sujeito colonial é sempre sobredeterminado a partir do exterior, escreve Fanon. É através da imagem e da fantasia, essas ordens que figuram transgressivamente nas fronteiras da história e do inconsciente, que Fanon evoca mais profundamente a condição colonial. Então, isso também acho que é uma lente interessante para pensar o trabalho do Fanon, né? Porque ele faz um movimento que, para nós, né, da psicanálise, é muito importante, que é essa possibilidade de pensar categorias do sintoma, né, de uma relação sintomática e da fantasia, alçadas ao elemento de análise do sujeito coletivo também, da cultura, né, das sociedades, né, e poder um pouco realizar uma certa leitura clínica, né, da realidade social, da literatura, né, dos objetos culturais. Então, é basicamente como se ele tivesse assim, né, tratando, colocando um pouco a cultura no divã, né? Que você vai investigar quais são as imagens e as fantasias que evocam essa condição de sofrimento que é a condição colonial, né? Então, quando a gente escuta, né, do Fanon essa forma de organizar o seu campo disciplinar, a gente entende também que existe aí
Se a gente for pensar na tríade lacaniana, né, que foi um dos temas que a gente pensou, que a gente discutiu anteriormente na aula 4, o que a gente tem fundamentalmente aí é uma investigação do campo do imaginário. Né? O Fanon ele vai investigar o campo do imaginário, mas essa investigação não diz respeito a um sujeito, né, individual específico, mas uma relação, né, de investigação desse campo na cultura, para que ele possa pensar então assim, esses vários processos imaginários que envolvem a constituição da percepção da diferença, a constituição da identidade, né, a constituição desses afetos, né, que são colocados na relação colonial entre o homem branco e o homem negro. Então, basicamente, ele vai investigar essas manifestações imaginárias e como elas se inscrevem nesses campos, né, heterogêneos e descontínuos das diversas produções culturais. É claro que a gente também poderia fazer a ressalva de que ele vai tratar de elementos, né, que são da ordem do simbólico e que são da ordem do real também, mas talvez enfatizar que o elemento preponderante, né, da investigação do Fanon é o imaginário. Achei também uma boa interlocução, né, do trabalho do Fanon com a obra de Lacan também. Então, um outro aspecto importante identificado, né, pelo Homi Bhabha da obra do Fanon é um funcionamento que essa obra tem como questionamento epistemológico. Né? Essa obra ela vai questionar determinados modos de construir conhecimento. Né? Então, por um lado, você tem uma argumentação que desconstrói determinadas narrativas e imagens do homem negro que são criadas e que são instituídas pela ciência da época. Então, assim, teorias, por exemplo, de uma certa hierarquização das raças que estão ligados a determinados elementos genéticos, né? Então, por exemplo, teorias que vão relacionar a inteligência a um elemento genético e a raça, quer dizer, a tentativa de racialização de determinadas características psicológicas, né? Então a gente assiste assim assim, um aparecimento, né, de diversos estudos que vão nessa direção, que se deixam enviesar por esse paradigma, e o Fanon, obviamente, vai denunciar isso na obra dele, né? Ele vai mostrar que, no fim das contas, né, existe aí um racismo, uma violência colonial, que não são assim, a violência explícita, né, de ir lá e ofender o sujeito colonial, mas é justamente esse filtro, essa suposta universalidade e essa suposta objetividade com que essas disciplinas científicas começam a fornecer explicações sobre a inferioridade do sujeito colonizado. E aí estou falando do sujeito colonizado de forma geral, tá, gente? Não só do homem negro, mas do indígena, né? E todos os povos autóctones, né, das regiões que foram colonizadas. Então esses escritos, né, eles vão fornecer para a gente algo muito interessante, porque para fazer essa desconstrução, né, vamos dizer assim, denunciar a violência existente na universalidade, na objetividade, o Fanon vai proceder com uma argumentação, né, e uma demonstração do caráter relacional, né, da violência colonial. Ou seja, a violência colonial ela só é possível porque há um ir e vir, um conjunto de fantasias de uma relação, né, que são fantasias e imagens mútuas, são relações imaginárias, né, que o homem branco faz do homem negro e o homem negro faz do homem branco, né, e vice-versa, usando a palavra homem no sentido de humanidade, mas aí também já incorrendo aí também num certo falocentrismo, né. Enfim, e ele vai tentar descrever então um espaço de constituição dessas fantasias, esse caráter relacional. Isso também é outro aspecto interessante da obra do Fanon, né? Que a obra do Fanon também ela não se restringe ao aspecto da simples denúncia, né? Assim, denunciar é um passo importante, mas ele não é suficiente. O Fanon está dizendo assim, olha, é importante você denunciar onde há o racismo, onde há a violência colonial, na universalidade, na objetividade, mas talvez compreender quais são, vamos dizer assim, as implicações disso, né, numa série
de relações práticas e cotidianas e no próprio elemento relacional. Eu acho que isso é a grande sacada, né? Então, é partir então desse aspecto relacional que ele consegue, né, fazer uma exposição que vá demonstrar o caráter falacioso das teorias que vão naturalizar a inferioridade do sujeito colonizado, né, e vai muito antes tentar explicar isso que ele chama que é um processo de inferiorização social. Quer dizer, um processo no qual aí nós vamos lembrar um pouco da aula, inclusive, do real simbólico imaginário. Quero fazer uma lembrança com vocês aqui, que é uma citação do Lévi-Strauss, né? O Lévi-Strauss, em determinada altura, a gente citou nessa aula que ele, comentando a obra do Marcel Mauss, diz que a gente vem para o mundo, e é um mundo que já tem uma série de significantes que a gente desconhece. Então é como se a gente estivesse sempre em defasagem, tentando se apropriar desses significantes que vêm do outro. Não é isso o argumento do Lévi-Strauss? Então, o que o Fanon está dizendo é, quando o sujeito colonizado vem para o mundo e o mundo dele já é habitado por significantes que vêm do outro colonizador, que já definem o lugar simbólico dele, há um processo que é um processo social e simbólico de inferiorização. E é esse processo que a gente tem que discutir, o processo de inferiorização, e não simplesmente endossar ou, vamos dizer assim, trabalhar com essa hipótese de uma inferioridade natural. Né? Isso que ele vai, então, discutir e mostrar para a gente assim, as várias implicações. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui de questões até o momento. Yasmin. Cultura no divã. Muita gente já utilizou esse termo, tá, Yasmin, antes de mim. Deixa eu ver, tem um cara que utilizou, um discípulo do Freud, que é o Theodor Hayek, que utiliza esse termo talvez pela primeira vez. Não sei, inclusive pode ser que tenha sido utilizado antes dele. Jéssica Cantão tá lembrando do Jungle Fever, do Spike Lee. Realmente é um filme sensacional. Depois, mais tarde, a gente podia, né, inclusive, assim, pensar um seminário, fazer uma coisa assim, fazer uma atividade que a gente pudesse discutir mais filmes também, né, e trabalhar um pouco esses elementos do imaginário. Acho que chamar essa discussão para uma questão mais contemporânea também seria interessante. Tá tudo ok, gente? Podemos continuar? Dando para acompanhar aí? Se estiver falando muito rápido, vocês avisam, tá? Olha, agora o que eu mais gosto mesmo no Fanon, né, é essa ideia dele de uma economia libidinal. Eu acho fantástico isso. Eu acho que é uma ferramenta assim, muito interessante para a gente pensar as questões institucionais também, né, para você pensar, por exemplo, a formação de grupos e de identidades dentro de uma instituição, né? Isso é muito interessante. Então, ele propõe que a gente investigue, né? Quem dá o nome de economia libidinal sou eu, tá, gente? Mas assim, eu tô chamando esse conjunto de cenas, que eu vou falar delas aqui agora, de uma certa economia libidinal. Que é aquilo que fornece essa sustentação imaginária para a ideologia colonial. Ou seja, a ideologia colonial, né, assim, toda essa discussão marxista, né, o que sustenta, né, quer dizer, a ideologia é uma infraestrutura ou ela é uma superestrutura, né? Quer dizer, a discussão marxista vai no sentido de pensar, a condição material que define a condição discursiva, ou seria possível admitir que uma reorganização, uma reconfiguração, né, da condição discursiva poderia reconfigurar a infraestrutura, né, e a condição material? São essas perguntas, né, que a gente vai também colocando, e o Fanon também se faz no diálogo com o marxismo, porque o marxismo acredita que a condição discursiva seja a superestrutura ou a consequência da condição material. Né? E aí a gente vê que em alguns momentos sim, mas em outros momentos é possível também compreender que
que essa condição discursiva possa ter efeitos sobre a condição material. E, de alguma maneira, o que o Fanon está dizendo é isso, quer dizer, que a condição material por si só não seria capaz de sustentar o funcionamento da ideologia. Que a gente precisa, então, para dar sustentação para o funcionamento da ideologia, aspectos do imaginário que possam se instalar, né, nesse modo, vamos dizer assim, mais fundamental e mais básico no qual a gente se concebe na relação com o outro, que a gente se espelha no outro, né? Então vamos dizer assim, tem um enraizamento, né, psíquico dessa condição material, né? Tem alguma coisa que deixa marcas no nosso psiquismo, que são essas fantasias e essas imagens, né, que o Fanon se propõe a abordar e que eu vou chamar então de economia libidinal. Né? São essas fantasias e imagens que estruturam a percepção da diferença entre o colonizado e o colonizador. Vamos ler uma citaçãozinha do Fanon aqui que eu acho genial. Página 87 do Pele Negra, Máscaras Brancas, ele diz: todas as formas de exploração se parecem. Todas elas procuram sua necessidade em algum decreto bíblico. Todas as formas de exploração são idênticas, pois todas elas são aplicadas ao mesmo objeto, o homem. Ao considerar abstratamente a estrutura de uma ou outra exploração, mascara-se o problema capital, fundamental, que é repor o homem no seu lugar. O racismo colonial não difere dos outros racismos. O antissemitismo me atinge em plena carne. Eu me emociono. Esta contestação aterrorizante me debilita. Negam-me a possibilidade de ser homem. Não posso deixar de ser solidário com o destino reservado a meu irmão. Cada um dos meus atos atinge o homem. Cada uma das minhas reticências, cada uma das minhas covardias revela o homem. Bom, acho que essa citação ela condensa vários aspectos interessantes para a gente pensar, mas que é a ideia de que por mais que você tenha condições específicas da exploração, né, que está instituída na relação da violência colonial, né, ele chama a nossa atenção para isso. Quer dizer, há um certo universal aí da relação de exploração. Ele quer chamar a atenção para o que se assemelha, né, vamos dizer assim, o que torna todos nós que sofremos algum tipo de opressão, né, e de exploração, o que faz, vamos dizer de alguma maneira, essa possibilidade de solidariedade, né? E assim, é antes vamos dizer assim, uma universalidade, né? Que ela tem um caráter muito mais estético e moral do que propriamente científico, né? É onde a gente, vamos dizer assim, onde a gente se solidariza com a forma de exploração que o outro também sofre, né? Porque toda essa exploração incide sobre o homem. Então tem esse conceito de homem também na obra do Fanon, que é um certo humanismo talvez relativo a um diálogo bastante intenso, né, que o Fanon realiza com a obra do Sartre, né? E o Sartre escreve o prefácio, inclusive, do Condenados da Terra. É um prefácio assim belíssimo, assim muito interessante. E, enfim, há também aí, gente, esse caráter de um argumento, né, que começa falando aí da questão simbólica, né, quer dizer que a exploração ela depende desse decreto bíblico, quer dizer, você depende de um apelo a um tipo de discurso que remete a algo, a uma tradição imemorial que possa ter vamos dizer assim, essa legitimidade de uma verdade, né? Então, então, nessa exploração, quando ele fala do decreto bíblico, ele fala dessa condição sociosimbólica e linguística que a exploração precisa ter. Ela encontra o seu eco nisso, né? Nisso que ele está exemplificando ou alegorizando a partir do decreto bíblico. Então, a gente vai passar agora diretamente a discutir esses elementos, né? O que seria uma economia libidinal da violência colonial. Mas antes disso, vou dar uma passadinha aqui para ver se tem questões. Beleza. A ideia de uma economia libidinal é realmente
um, um achado, né? Vamos a ela. Então, a economia libidinal, ela diz respeito a esse conjunto de fantasias, né? Então, a gente vai pensar que a economia libidinal da violência colonial, mas a gente poderia pensar várias formas de economia, várias cenas de economia libidinal. Por exemplo, atualmente a gente poderia pensar que vamos dizer assim, há uma cena no nosso campo político, né, de uma certa economia libidinal, de determinadas fantasias que a gente realiza, né, da alteridade, e que a alteridade realiza sobre a gente, enfim. Isso está colocado também no campo político, em outros campos, né, de disputa narrativa. Há em jogo, em qualquer disputa narrativa também, uma certa economia libidinal, a gente poderia dizer assim. E recomendo para vocês aí, se alguém tiver interesse, eu tenho, talvez até tenha em português, mas tem em inglês com certeza, acho que tem em português também, esse livro da Judith Butler, que se chama A Vida Psíquica do Poder. Né? É um livro no qual então ela vai analisar esse elemento, né? Mostrar para a gente um pouco como que esse poder que vem, né, como uma dimensão exterior, como alguma coisa que parece ser exterior ou social, mas que para poder existir tem que encontrar um ponto de sustentação interna numa economia psíquica de um sujeito. Né? Então o poder ele só pode sustentar a partir do momento em que ele é capaz de habitar também, né, o psiquismo de cada um dos sujeitos. Né? Ou seja, o poder ele nos visa como, vamos dizer assim, como entidade coletiva, né? Mas ele também é capaz de nos visar ali como sujeitos, como indivíduos também. Né? Deixa eu só pegar o carregador aqui. Então chamei atenção para esse paralelo com o livro da Butler, né, porque descrever uma economia libidinal, né, nada mais é do que circunscrever essas raízes psíquicas do poder, né, assim, realizar uma certa dissecação, né, de um conjunto de imagens e fantasias que vão condicionar mutuamente essa relação entre colonizados e colonizadores no nível inconsciente. Né. Isso que o Fanon está trazendo para nós a partir da realidade, da clínica dele, inclusive. Né. Então, um dos pontos dessa discussão, por exemplo, faz presente quando ele vai discutir e descrever a questão da negrofobia. Né. Então, sobretudo, uma descrição de um mal, né, assim, que, por exemplo, um conjunto de mulheres brancas que são acometidas, né, por uma espécie de ansiedade ou pânico muito grande na presença de outro homem negro. Né. E aí é uma negrofobia não só no sentido da pessoa dirigir, né, uma depreciação a essas pessoas, mas uma fobia, né, no sentido literal mesmo, né? A pessoa ter ansiedade, ter medo, por exemplo. E ele vai mostrar que essa negrofobia ela vai delinear certas fantasias sexuais, né, do homem e da mulher branca em relação ao homem negro. E aí todo um processo que vários autores discutem atualmente, que a gente já conhece, que é essa transformação, né, do corpo do homem negro, né, e da mulher negra também, obviamente, mas essas fantasias de hipersexualização desse corpo. Né? É um corpo hipersexualizado, a gente vai ver essa mesma tese a partir de vários aspectos. Por quê? Né? Porque você, então, podendo. Primeiro que assim, a gente tem que pensar também do ponto de vista de uma série de discussões morais e científicas. Né? O Fanon ele mostra pra gente que aparentemente moral e ciência parecem ser campos muito distintos e separados, mas na verdade não. Na verdade isso Foucault também vai dizer na obra dele, né? Por isso que eu destaquei que Foucault e Fanon nasceram no mesmo ano, enfim, que é essa ideia de que os discursos eles não se constroem em relação a vamos dizer assim, a um desenvolvimento organizado dentro das suas caixinhas disciplinares, né? Os discursos eles são muito dinâmicos e eles se retroalimentam
Então, assim, aquilo que a gente acredita que é um discurso absolutamente científico, ele está, de alguma maneira, se nutrindo de aspectos morais e sendo influenciado, né, pela moral também, né? E vice-versa, enfim. Então, pensar essa contaminação entre os diversos discursos, né? Então, o que, que você tem aí, né, nesse processo que o Fanon descreve para a gente, a partir desse movimento de hipersexualização do homem negro, né, a possibilidade, então, de uma justificativa inconsciente da violência contra o homem negro, né, que passa a ser percebido como uma ameaça sexual. E aí, gente, há toda uma visão, vamos dizer assim, pseudocientífico-moral, né, ou antropológica. Basicamente, né, o argumento que vai ser colocado em movimento aqui é a ideia de que quanto mais perto, né, ou quanto mais desinibido sexualmente é um povo ou uma raça, mais primitivo ela seria, né? Então isso é uma determinada hierarquização também que a gente vai perceber, né, no movimento que o Fanon denuncia para nós, né? O tempo todo o julgamento dessa ciência, dessa moral eurocentrada, aponta nessa direção de que os povos, então, né, fora da Europa, que não conseguem conter a sua sexualidade, né, são povos primitivos, atrasados. E aí você tem, então, esse movimento de hipersexualização do negro mais do que, inclusive, das outras etnias, né, e dos outros sujeitos coloniais, né, em relação ao sujeito colonial asiático ou ameríndio, né, que justificaria aí essa violência contra o homem negro, né? E, paralelamente também, né, ele vai então mostrar o duplo movimento, né, que a fantasia, né, do homem negro, do homem branco sobre a sexualidade do homem negro, e vice-versa também esse processo é, que o Fanon mesmo chama de patológico, né, em que há uma certa desintegração do esquema corporal, né, do sujeito negro, do homem negro na sociedade do branco. E vamos dizer assim, esse caráter patológico dessas fantasias de branqueamento, elas são resultado de uma injunção paradoxal que o negro vai ser submetido no sistema colonial, que a gente também vai discutir sobre isso na próxima aula, na leitura do livro, da novela do Joaquim Manuel de Macedo, né? Pensar um pouco a forma, né, como o discurso abolicionista colocava o sujeito negro numa certa injunção paradoxal, né? E, assim, a gente aceita o negro, mas desde que o negro embranqueça. E é mais ou menos essa injunção paradoxal que o Fanon descreve para nós, né, como fato de destruição do esquema corporal do homem negro na sociedade eurocentrada. É a própria experiência vivida dele em Paris, nos metrôs, enfim, na universidade, né? A própria experiência dele está dando testemunha desse lugar, né? De que ele pode ser aceito desde que ele se branqueie. E aí ainda mais, e ainda pior do que isso, que a forma do homem branco de incluí-lo, de elogiá-lo, é dirigir para ele um tipo de elogio que o branqueie, né? Que faça o seu branqueamento simbólico. Bom, levando em conta, né, pessoal, esse aspecto relacional que está apontado aí nessa ideia de uma economia libidinal, né, dessas fantasias que condicionam mutuamente, né, a percepção da diferença entre negro e branco, tá tendo uma briga aqui, gente, espera aí. O Fanon enfatiza a importância de que um certo modo de pensar, né, a clínica que possa entender essa dimensão psíquica como algo indissociável do contexto social. E isso para nós, pessoal da psicologia, é da maior importância, né? Porque a psicologia ela tem esse traço ainda, muitas vezes na nossa forma de pensar a clínica tem um ranço individualizante, burguês, tem há dificuldade, a gente tem que admitir isso para inclusive poder fazer algo em relação a isso. Há uma dificuldade do nosso pensamento na clínica de ultrapassar uma certa razão individualizante burguesa para pensar um pouco, né, de forma mais calma e mais detida aí, a influência desse contexto social
sobre os nossos sujeitos, né? Os sujeitos que a gente atende. E esse é um alerta interessante que o Fanon realiza para nós, né? Porque ele vai lançar a mão então dessa ideia de um sócio-diagnóstico, né? É você então empreender essa análise psicológica, mas o que significa o sócio-diagnóstico? Você também entender que certo aspecto da desalienação, né, do homem negro, do sujeito colonizado, do sujeito oprimido de qualquer maneira, né, implica essa tomada de consciência dessas realidades econômicas, né, e sociais, ou seja, tem alguma coisa ali que não pode ser reduzida a um Édipo, né? Não pode ser reduzida a um romance individual, né, da neurose. Claro que o romance individual ele é muito importante porque ele que vai reagrupar esses elementos da realidade social, econômica, segundo uma história singular, né? Mas é importante entender como que vai se dar para cada sujeito também, dentro da sua singularidade, essa tomada de consciência em relação a essa realidade econômica e social, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente tá. Sim, a Yasmin tá deixando aqui um comentário pra gente, assim, bem interessante, né? Que a gente poderia também ser levado a pensar nessas, nessas intervenções que vão apontar para a ausência de um senso coletivo, né? E vão fazer furo. Isso é importante, né, para nós na clínica, né? Poder trabalhar com esse elemento singular, ali onde o sujeito realmente está sozinho, onde não há grande outro, onde não há esse ponto de apoio, né? Mas ao mesmo tempo também poder, vamos dizer assim, entender a importância, né, para os sujeitos que a gente atende, do movimento de construir também esse senso coletivo, né? Acompanhá-los, né, inclusive, nessas construções, né? Eu acho que é isso que ainda a gente vai precisar de avançar ainda, né? A gente ainda vai precisar de avançar. Acho que também fazer um exame, né, dessas categorias, tentar entender. Porque assim, tem umas categorias, eu não vou entrar muito nesse assunto agora, tá, gente? Mas só para colocar, porque aí para quem interessar, a gente pode inclusive puxar essa conversa num outro momento. Que eu tenho lido assim uns trabalhos de antropólogos, né, que vão fazer uma discussão sobre a psicanálise, próprios psicanalistas que vão criticar o dispositivo psicanalítico, que é pensar até que ponto determinadas balizas teóricas da psicanálise, né, se interpretadas de uma forma muito estreita ou equivocada, se elas não acabam funcionando para todo um reinvestimento, né, de um sistema individualizante burguês na possibilidade da nossa constituição de narrativas. Né? E como a psicanálise ela é vamos dizer assim, uma ferramenta, de alguma maneira, uma ferramenta de desalienação, né? É importante que nós, psicanalistas, estejamos atentos, dentro da nossa própria disciplina, a pensar, né, em que pontos a nossa própria disciplina não poderia estar, de alguma forma, se comprometendo com isso. Aí, por isso eu acho importante assim, que o psicanalista possa habitar outras formas de pensamento. Né? Acho que o psicanalista que lê só psicanálise está alienado na psicanálise. Né? Então, por isso que é importante ler filosofia, ler literatura. Então, assim, o trabalho do Foucault, por exemplo, é fundamental para que nós, psicanalistas, possamos tomar consciência da importância dessas críticas, né? Tentar entender aí o que a nossa prática pode engendrar. É uma discussão muito legal, a gente pode fazer num outro momento, teria bastante coisa para recomendar, né? E tem os psicanalistas atualmente que estão fazendo essa leitura nesse diálogo com a filosofia, com a literatura, com outros campos que, né, assim, com a antropologia mesmo, né, que vão aprimorando, né, também esse diálogo ético da psicanálise consigo mesma, né? Acho muito interessante.
Deixa eu ver que a Jéssica mandou uma questão aqui legal, né? Que tem na clínica, tem uma tese interessante da psicanalista Zildinha Nogueira, que faz a discussão teórica, né? Depois fala da experiência de trabalho dela como psicanalista, enquanto mulher negra, legal. E ela tem essa tese, né? Chamada Significações do Corpo Negro. Muito legal, Jéssica. Assim, acho que é. Então, vocês entendem? Acho que é esse tipo de discussão que a gente tem que se enriquecer mais, né? Assim, acho que todo psicanalista tem que começar a acompanhar essas discussões, né? Começar a entender um pouco mais esses impactos, esses dobramentos da teoria psicanalítica, né? E é claro que é importante, né? E dentro das escolas isso é um trabalho importante que é feito, que é você fazer essa leitura sistemática da teoria da psicanálise. Isso é importante, é fundamental. Vamos dizer assim, isso aí é o mínimo do dever de casa de um psicanalista. Mas como que é importante também você, né, ter acesso a outras perspectivas, outro tipo de trabalho que vão reposicionar a psicanálise também. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente fica lendo a psicanálise sempre como narrativa principal na nossa vida. E aí quando você lê um outro pensamento teórico, de repente, que a psicanálise não é mais protagonista, é coadjuvante, e você tem uma noção de como ela pode atuar como coadjuvante também, como é que ela pode, né, que tipo de problemas específicos ela pode nos ajudar a enxergar fora do seu campo também, né? Legal, mas vamos lá, vamos seguindo. Depois a gente pode ir também, sabe, assim, né, uma disciplina também que tá dentro do PPGEL, mas assim, tô aproveitando para tudo, né, gente? A gente falar de psicologia, de psicanálise também, enfim, é isso aí. Agora que o FAN não autorizou, né, falou pra gente que não tem mais fronteira, quer dizer, tem fronteira disciplinar, mas a ideia é quebrar um pouquinho também. Bom, continuando aqui, né, essa compreensão e essa leitura, né, sobre uma economia libidinal, o Fanon vai dizer e vai focar aí especificamente a questão, né, da sexualidade. E assim, por mais que a gente diga, né, pessoal, mas a psicanálise essa coisa, só fica pensando em sexualidade, só fica pensando em sexualidade e tudo mais. A gente até pode, né, se a gente quiser levar as últimas consequências essa crítica, pensar, bom, a psicanálise não tem, a sexualidade, perdão, não tem nada de naturalmente mais importante do que outras atividades humanas, mas dentro, né, do esquema teórico que a psicanálise desenvolveu, a sexualidade é esse ponto de opacidade às relações simbólicas e é um ponto que é fértil para a nossa fantasia. Justamente porque há uma certa opacidade que a gente não consegue simbolizar completamente a nossa sexualidade, a gente tem que fantasiar para dar conta daquilo que não é simbolizado. Né? Isso que não é simbolizado também retorna sobre as formas do real, né? Do real do sexo, das fantasias sexuais. Então, a sexualidade tem esse elemento é esse elemento importante, mas não significa que a gente não possa também pensar a economia libidinal em relação a fantasias que não têm um caráter, vamos dizer assim, obviamente sexual ou explicitamente sexual, porque a gente também tem que entender que sexual do ponto de vista da psicanálise não necessariamente é algo explícito, né? Mas de toda forma, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Isso que o Fanon está dizendo é muito peculiar e muito característico, tá? Ele vai dizer que para se compreender psicanaliticamente a situação racial, concebida não globalmente, mas sentida por consciências particulares, é preciso dar uma grande importância aos fenômenos sexuais. Com respeito ao judeu, pense no dinheiro e nos seus derivados. Com respeito ao negro, no sexo. Né? Ou seja, tem alguma coisa aí das fantasias em relação ao judeu que vão para o campo, né, dessa questão da relação com o dinheiro e com as fantasias em relação ao negro que vão aí no campo da sexualidade. Né? Então ele vai dizer que ele vai então estabelecendo esse diálogo, né, com a questão judaica, né, que é um texto muito interessante do Sartre, que ele vai discutir a questão do antissemitismo, né. O Fanon ele vai trazer algumas diferenças muito interessantes e fundamentais. Ele vai dizer que o judeu ele é atingido na personalidade confessional. O que significa isso? Que você só é judeu se você, né, de alguma maneira, assumir, né, esse gesto publicamente a partir do seu engajamento
né, na religião, na comunidade religiosa, e que muitas vezes, é claro que, né, no limite também, mas muitas vezes o judeu não é identificável a um conjunto fenotípico específico, né, o que é diferente do negro, né, porque assim, no caso do negro, né, a diferença da cor de pele, ela, né, assim, é um elemento que vem antes da própria subjetividade. Né? Tipo assim, antes de você saber quem que é aquela pessoa, qual que é a religião dela, o que, que ela é, você já está vendo na pele dela que ela é negra. Então a pele ela é vivenciada com essa evidência mais imediata do que é a questão da personalidade, né, e do aspecto confessional que está em jogo no judaísmo. Por isso o negro então seria atingido desses níveis, né, mais elementares e imaginários da corporeidade do próprio esquema corporal pela violência colonial. Isso é, assim, é muito curioso, né, gente, essa questão, assim, até se colocando para hoje em dia, né, assim, em determinadas situações que a gente vai ver as pessoas com máscaras, de repente máscaras que tampam o rosto inteiro, mas que pela mão você vê a cor da pele e aquela cor da pele já é um sinal que constitui uma fantasia, né, de um lugar social específico para aquela pessoa, né, então, assim, você tem esse elemento aí que o Fanon utiliza para a gente para ter isso como ponto de partida, né? Que o preconceito racial com o homem negro é diferente de outros porque você tem essa objetificação, né? Isso que é dado nessa questão aí da cor, né? Que vem antes de qualquer, quer dizer, porque assim, para você saber da opção confessional, da personalidade confessional de uma pessoa, né? Você tem que minimamente comunicar com ela, conversar com ela. E para você saber que uma pessoa é negra, não, né? Basta vamos dizer assim, esse caráter de uma evidência imediata. E aí, olha que interessante a questão da fantasia, como que a fantasia se manifesta, né? Porque os judeus eles foram alvo de ódio também, ódio e preconceito racial. Mas como que a fantasia vai para um lugar diferente? Olha o que o Fanon vai dizer na página 142. Ele vai falar assim, ó, por exemplo, nenhum antissemita pensaria em castrar um judeu, matam-no ou esterilizam. Né? Quer dizer, a própria fantasia, né, em relação ao dano, quer dizer, o judeu como alguém que tem que ser eliminado ou alguém que tem que ser impedido de se reproduzir. Já o preto não, o preto ele é castrado. E aí, assim, só a gente lembrar inúmeras situações de lixamentos praticados pela Ku Klux Klan nos Estados Unidos que tinham um ritual específico, né? Que era efetuar o linchamento do homem negro, cortar os genitais dele, colocar os genitais dele na boca e abandonar o corpo dessa forma. Né? Isso não estou falando de um ou dois ou três casos separados, mas sim de todo um procedimento, de toda uma população que foi dizimada a partir desse mesmo ritual macabro. E esse ritual macabro expressa uma fantasia, particularmente uma fantasia sexual desse homem branco. Né? Por quê? Fanon, continuando com Fanon, o pênis, símbolo da virilidade, é aniquilado, isto é, negado. Ou seja, o homem branco ele tem uma fantasia de que o homem negro possui uma virilidade, uma sexualidade muito mais potente do que a dele. Né? E aí, isso justificaria então vamos dizer assim, essa intensidade, essa força aniquiladora em relação à sexualidade do homem negro. Continuando com o Fanon, ele vai dizer: a diferença entre as duas atitudes é clara. O judeu é atingido na personalidade confessional, na sua história, na sua raça, nas relações que mantém com seus ancestrais e seus descendentes. No que o judeu é esterilizado, mata-se a estirpe. Cada vez que um judeu é perseguido, toda uma raça é perseguida através dele. Mas é na corporeidade que se atinge o preto. É enquanto personalidade concreta que ele é linchado. É como ser atual que ele é perigoso. O perigo judeu é substituído pelo medo da potência sexual do preto. Então, essa sacada do Fanon, gente, eu acho assim, genial e fundamental para a gente entender o que é o problema, assim, né? Assim, são relações, é tudo dentro que a gente poderia considerar o racismo, né? Mas como que o racismo incide sobre o judeu de uma forma muito diferente do que ele vai incidir sobre o negro, justamente por causa das fantasias sexuais, da economia libidinal que está em jogo aí. Então essas fantasias projetadas, né, as fantasias projetadas
que o homem branco projeta sobre o homem negro vão ser esse elemento fundamental na determinação dessa economia libidinal nessas sociedades coloniais. Então você tem aí, né, o homem branco, do lado dele, do seu sistema colonizador, o estabelecimento de uma economia, né, que vai passar por uma projeção no homem negro que representa um ser capaz de realizar sem barreiras os diversos desejos que o homem branco supostamente teve que renunciar no processo civilizatório. Né? Como se o homem branco projeta no homem negro, nossa, tudo aquilo que eu renunciei, que eu não posso fazer em nome da civilização, esse cara que não tem civilização, ele pode, ele está livre para fazer qualquer coisa. Ou seja, o homem branco, ele projeta no homem negro uma certa nostalgia de um passado humano e primitivo, no qual supostamente imperava toda a permissividade sexual. Né? Então isso vai constituir essa base da fantasia do homem branco sobre o homem negro. A própria psicanálise, né, gente, assim, a tese do Freud de mal-estar na civilização é essa, né? O que significa civilização? Civilização é um processo contínuo, né, de domesticação da nossa sexualidade, né, de desvio das finalidades sexuais das nossas pulsões para finalidades civilizatórias. E aí o Fanon vai dizer o seguinte: qualquer aquisição intelectual, na página 143, tá, gente, exige uma perda do potencial sexual. O branco civilizado conserva a nostalgia irracional de épocas extraordinárias da permissividade sexual, cenas orgiásticas, estupros são sancionados, estupros não sancionados, incestos não reprimidos. Essas fantasias, em certo sentido, respondem ao conceito de instinto vital de Freud. Projetando-se suas intenções no preto, o branco se comporta como se o preto as tivesse realmente. Né? Essa projeção, então, né, que na verdade o homem branco realiza de uma fantasia que ele tem do seu próprio processo civilizatório. Né? E por outro lado também o Fanon, né, atendendo pacientes negros, né, começa a recolher sonhos e sintomas que vão expressar esse desejo de autoanulação, essa ansiedade, então, que o homem negro vai sentir diante dessa injunção paradoxal da sociedade branca. E a injunção é essa, gente, é embranqueça ou desapareça. Quer dizer, a única forma de você poder estabelecer diálogo com essa civilização, com essa sociedade branca, é pagar com um certo embranquecimento. Né? Se você se recusa a pagar esse embranquecimento, você está fadado ao desaparecimento. E a injunção é paradoxal justamente por isso, né? Porque se você tem que se embranquecer para existir, então você já desapareceu, na verdade, em alguma medida. Talvez não totalmente, mas em alguma medida já há um desaparecimento. É por isso que é uma injunção paradoxal, é uma decisão muito difícil. Só para contextualizar vocês, quando eu uso essa terminologia, injunção paradoxal, eu estou retirando isso da pragmática da comunicação humana, né, que é uma teoria que foi inspirada no pensamento do Gregory Bateson, que é um antropólogo e etólogo assim, muito interessante. E ele dizia que ele tem uma hipótese para a esquizofrenia. Ele dizia que a esquizofrenia é resultado de uma comunicação, de um padrão de comunicação regido por injunções paradoxais. Então, a injunção paradoxal é um tipo de comunicação que eu estabeleço com o outro, que o outro vai estar errado independente do que ele faça. Ou seja, um tipo de comunicação que é impossível. Né? Por exemplo, se uma mãe fala para um filho assim: ah, meu filho, seja espontâneo. Né? Isso é um tipo de injunção paradoxal, porque se ele não é espontâneo, ele não é espontâneo, ele não consegue, vamos dizer assim, seguir o conselho da mãe. Mas se ele for espontâneo, ele não está sendo, porque como que uma pessoa é espontânea, né, sob pressão de uma outra pessoa, né? Então, assim, se ele acata isso, ele está invalidando a própria ideia de espontaneidade. Então, isso é um pequeno exemplo do que seria uma injunção paradoxal. Essa teoria, então, diz que se um sujeito é submetido a um padrão de comunicação, né, que seja constantemente erguido sobre injunções paradoxais, isso seria, né, uma relação esquizofrenizante.
ou esquizofrenogênica. Ou seja, é uma outra forma também de compreender a psicopatologia, né? Não é pensar a doença mental enquanto, né, um efeito de doença específica, mas assim, que isso que a gente descreve como esquizofrenia seria resultado, né, de uma vivência de um determinado padrão de comunicação. Né? Há uma série de ressonâncias com a psicanálise também, sobretudo com a psicanálise lacaniana, mas enfim, nós não vamos entrar nisso agora. Tá? Só para contextualizar vocês. Legal, obrigado, Jéssica, por deixar o PDF da tese aqui. Eu vou dar uma olhada. Legal, Luiz, é isso mesmo. Né, essa hipersexualização, né, e a violência, elas andam, né, articuladas, porque ambas, na verdade, se articulam também nessa ideia do primitivismo, né? Quer dizer assim, é mais primitivo, é mais violento e é mais sexual, né? E aí você tem todo esse conjunto de fantasias do homem branco que são projetadas sobre o homem negro e sim, sem dúvida, justificando, né, o regime escravocrata. É, enfim, vocês entendem, assim, acho que o que é interessante nessa questão que a gente está levantando, e que o Luiz está trazendo esse comentário, é que a colonização, a violência colonial, não é só uma colonização sobre os meios de produção, sobre os corpos. A gente está colonizando, né? E o que é colonizado fundamentalmente é o psiquismo desses sujeitos. Né? O psiquismo desses sujeitos, as próprias fantasias sexuais que eles têm estão sendo colonizadas. Né? Vamos lá. Vou com a pergunta do Amarildo aqui, né? Baseado em que surgiu essa hipersexualização em torno do negro? Né? E ele está fazendo essa pergunta. Enfim, essa sexualização ela vai surgindo assim como por vários motivos, né, gente, assim, mas ela se a gente fosse tentar retraçar uma origem, dizer assim, bom, esse aqui é o elemento que poderia justificar. É isso que eu estava falando para vocês, que é uma uma relação, né, em que você tem a violência a violência e a sexualidade associadas a um certo primitivismo. Né? Então, o continente africano ele tem esses elementos, né, na característica em que foi o encontro da Europa com a África, que levam a gente assim, a pensar todo esse conjunto de construções, né, sociais que foram feitas em relação ao corpo do homem negro. Né, são os primeiros contatos fora da Europa que vão se ter com outra forma de tratar o corpo, por exemplo, muito diferente do asiático. Né? O asiático ele vai ter também uma outra corporeidade. Então, sobretudo, você tem essas questões que são relacionadas a uma forma diferente de corporeidade. Mas aí, como mais importante do que essa forma empírica de corporeidade, são as fantasias que isso vão produzir no homem negro, quer dizer, no homem branco. Né? Então você tem aí uma produção de uma fantasia de hipersexualização que é, na verdade, a mesma fantasia da bestialização e da primitivização. Então, assim, toda a questão da hipersexualização, ela está relacionada também a uma certa animalização, né, que a cultura branca eurocentrada realiza do homem negro. Então, isso é o fato primordial aí, né? Porque, na verdade, a hipersexualização é um dos avatares da animalização. Né? É como se a hipersexualização fosse uma consequência dessa animalização. E aí você também tem o contraponto, que é um dos fatores também que vamos dizer assim, que faz com que essa hipersexualização aconteça, são as próprias inseguranças sexuais sobre as quais a civilização branca eurocentrada está constituída. Né? A civilização branca eurocentrada está constituída sobre um modelo altamente recalcador da sexualidade,
né? O que torna a sexualidade um elemento muito perturbador, né? E por isso mesmo vai ser perturbador quando essas sociedades se encontrarem com outras sociedades que vão tratar a sexualidade de uma forma muito distinta da sua, né? Então, basicamente, essa hipersexualização ela acaba sendo um subproduto, né, do recalcamento da sexualidade branca eurocentrada, que é como se esse elemento que fica recalcado ele é projetado para o outro, né? Ele é visto no outro. É alguma coisa que eu consigo enxergar nas outras civilizações, mas nunca na minha. Então, assim, na verdade, a hipersexualização da própria cultura, né, branca e eurocentrada, que é, de alguma maneira, recalcada e projetada nessas civilizações, né? Então, quando o fato de você, por exemplo, vir de uma cultura em que as pessoas vestem a roupa e vê o índio nu, faz você pensar que o índio é hipersexualizado, que eles estão fazendo sexo o tempo todo, né? É interessante isso quando a gente lê, né, os relatos, né, dos primeiros portugueses espanhóis chegando no continente americano. E assim, a recorrência desses relatos, né, em que é associada a imagem do índio nu com um excesso, exacerbação da sua sexualidade. Então, sim, de fato, assim, tentando responder a pergunta do Amarildo, eu acho que essa hipersexualização, tanto do negro quanto do índio, ela tem a ver fundamentalmente com a projeção que o homem branco realiza. Fundamentalmente é isso. É o desconforto que o homem branco tem com a sua própria sexualidade, né? O incômodo que ele tem com a sua própria sexualidade, então, que é, né? Enfim, né, gente, essa velha história que a gente já conhece, né? Que a própria homofobia também está denunciando para a gente hoje, né? Assim, que é a homofobia hoje, se não o desconforto que as pessoas têm com a sua própria sexualidade e essa, vamos dizer assim, essa necessidade imperativa de poder projetar aspectos da sua própria sexualidade com os quais você se sente desconfortável em outros, né? Uhum, Yasmin, concordo. Sim, de fato, né, gente, assim, você tem essa questão, né, do castrar, explorar, abusar do corpo, né, todo o processo de escravização, no fim das contas, é isso, né, o que é o processo de escravização? É a transformação do corpo em pura força de trabalho, a desconsideração por qualquer elemento que possa remeter a uma subjetividade, a uma alma, né, é isso mesmo. E tem a ver, claro, com essa ideia que a gente ainda não tratou diretamente na disciplina, né, mas que se um dia a gente tiver oportunidade de conversar, eu vou ficar muito feliz, que é a teoria analítica do poder em Foucault, né? Quando ele diz que na analítica do poder dele, quando ele propõe que a gente possa entender que fundamentalmente as relações de poder elas se situam no corpo, né? E o que significa isso? Enfim, que essa visão e essa fantasia que a gente vai ter a respeito do corpo, a maneira de conceber o corpo, né? Com essas categorias que vão ser fundamentais aí para, vamos dizer, para todo o desdobramento, né? Dessas relações sociais, dessas fantasias e assim por diante. É, ok. A gente está em 1h20. Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Bom, não falta muito não, pessoal, para acabar. Eu tô preferindo ir direto e aí eu encerro a transmissão daqui a pouco. Eu acho que com mais alguns minutinhos aqui a gente termina. Enfim, acho que eu já queria caminhar aqui um pouco para uma questão aqui que eu achei interessante, que é o seguinte. Enfim, nesse, eu vou resumindo aqui, tá, gente? Eu vou menos no texto agora, eu vou um pouco mais livre para poder ir fazendo essas pontes. Mas, enfim,
É interessante, então, a gente notar que há essa hipersexualização do corpo, né, do homem negro e da mulher negra também, a partir, né, dessa projeção, né, desse campo de fantasias do homem branco, né, e da mulher branca também, obviamente, e também vice-versa, né, que são as fantasias de branqueamento, né. Isso tudo é muito polêmico, tá, gente? Assim, eu não quero colocar isso de forma taxativa, porque da forma como o Fanon está dizendo aqui, é como se a gente tivesse assim entendendo que a questão racial ela está no pano de fundo de todas as relações, né? Isso aí levaria a uma discussão muito complexa, né? No limite, assim, é como se a gente tivesse que examinar e pensar, bom, será que então que relações interraciais podem funcionar de alguma maneira, né? Será que todas elas não estão permeadas por esse elemento da fantasia que o fã não está dizendo? Quer dizer, toda relação, sabe assim, amorosa possível, ela vai estar permeada por elementos da fantasia, né? Então, assim, não tem muito como a gente escapar disso, né? Acho que a questão é outra, talvez. Mas entender esse traço aí, né, que o Fanon está apontando para a gente, que é preciso considerar. E aí ele vai examinar um pouco das fantasias da mulher negra e do homem negro sobre os seus parceiros, respectivos parceiros brancos. E aí que entra a discussão do Fanon com a Amayot Capécia, né? Tem vários artigos interessantes depois de pós-colonialistas feministas que desconstroem e criticam muito essa visão, né, do Fanon sobre esse livro. Eu acho essa discussão extremamente interessante. Não vamos entrar nela toda, obviamente, que a gente não teria tempo, mas assim, pelo menos pensar isso que o Fanon está trazendo, né? Porque a Amayot Capécia escreve um livro, então, que ela não deixa claro para a gente se é autobiográfico, parece que sim, mas o livro ele seria então a história de uma mulher, né, que se casa, uma mulher martinicana que se casa com um militar francês. E aí tem toda uma história, né, de que ele é uma espécie de salvador, ele tira da miséria, né, ele embranquece a mulher porque ele se casa com ela, ele escolhe ela para viver uma união legítima e tudo mais. Então esse livro, né, ele causa um certo espanto no fano, né? Porque para ele assim, poxa, tudo bem, a pessoa está falando ali de um elemento, pode ser autobiográfico, real, foi vivido mesmo assim. Mas o que ela está fazendo? Ela está disseminando essa fantasia, né? Da mulher negra poder esperar um homem branco salvador e tal. Então, se vocês leram o livro, vocês viram lá que ele fica super indignado, né? Ele realmente ataca a obra dela, né? É claro que a gente poderia considerar outros aspectos também, né? Pensar assim, bom, não necessariamente a história, quer dizer, o posicionamento do narrador, né, dentro de uma história, tem que ser confundido com a opinião do autor, né? O autor, ele pode criar uma perspectiva narrativa que seja irônica em relação vamos dizer assim, aos seus próprios posicionamentos e encenar ali, né? Tipo assim, talvez a maior capécia poderia estar encenando essa ideia da mulher negra, ingênua, que está lá esperando o branco para ser o salvador. Mas enfim, todas essas questões são bastante intrincadas e não ficam absolutamente claras, né? Quando a gente lê o romance da Maior Capécia. Eu consegui na biblioteca quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, depois não achei mais esse livro na rede, mas enfim, é muito interessante observar esse processo e as várias ambivalências aí dessa crítica do Fanon, mas de fato ele fica indignado, né? Porque ele acha assim, poxa, como, né? Como que uma mulher negra, então, que consegue escrever e que esse ato de escrita dessa mulher negra é um ato de emancipação de todo um povo. E quando ela escolhe escrever alguma coisa, ela vai escrever uma historinha de um romancezinho de uma mulher apaixonada por um homem branco que está esperando um salvador. Puxa vida, né? Isso para o fã não é muito frustrante. Mas que, de fato, a Maior Capécia tem o mérito também de capturar mesmo uma certa fantasia colonial, né? Ela não foi a primeira nem foi a única a escrever sobre isso, né? Tem um outro livro de um escritor queniano, Ngugi wa Thiong'o, né? Que eu tive o prazer de conhecer também quando eu estava realizando meu pós-doutorado, que ele está falando assim no romance dele, é claro que pelos outros posicionamentos dele que a gente conhece, a gente sabe que há uma ironia ali, mas ele no romance dele traz personagens que são exatamente dentro dessas condições, mulheres negras que esperam
e que constroem artimanhas para conquistar um homem branco e, a partir disso, ter uma certa ascensão social dentro de um sistema colonial, racista, né? Enfim. E o Niguja é até interessante, porque na perspectiva que ele coloca é como se fosse assim, olha, cada um está tentando sobreviver, também não julgo essas mulheres, sabe? Um livrozinho dele muito bacana que chama The Devil on the Cross. Depois eu posso sugerir para vocês aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui no meio. Não, já foi lá para a estante, lá para cima. Na aula que vem eu mostro para vocês. Vou parar aqui para ler umas perguntas, tá? Um pouco. A Marilda que respondeu. Geni está colocando aqui, né, que o Fanon, sim, inclusive assim, tanto a Sueli Carneiro, né, quanto o Boaventura Souza Santos, eles estão aí pensando a noção de epistemicídio a partir, né, de uma certa leitura do Fanon. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, a questão do epistemicídio. Obrigado pelo comentário aqui por ter lembrado, viu, Geni? Rafael está dizendo que o discurso branco ele produz um modo de subjetivação muito particular, no qual, de uma certa maneira, estamos todos nós incluídos ainda hoje, mas que temos tentado subverter diferentes modos. Bom, esse discurso, esse modo de subjetivação, é justamente o que os acadêmicos, né, que estudam as questões raciais têm chamado da branquitude. A branquitude é isso, né, esse paradigma e esse conjunto, né, que nos interpela e nos impõe, às vezes, um certo modo de subjetivação, né? E é preciso ainda muito trabalho, muito estudo, muita leitura para reverter esse quadro. A gente ainda está insidiosamente, né, vivendo sob a referência dessa branquitude. Depois, se vocês tiverem interesse também, posso indicar autores que fazem a discussão desse conceito, né, da ideia de branquitude, que são muito importantes para nós hoje, para efetuar um pouco essa compreensão. Isso está na literatura também, gente, assim, está na literatura, né? Se a gente olhar, assim, a própria literatura do Joaquim Manuel de Macedo e outros, né? Vamos pensar lá o caso do Monteiro Lobato, né? O caso de vários outros escritores que, que você tem, então, essa questão de que, né, quando não foram explicitamente racistas, estavam ali, às vezes, orientados por um paradigma de branquitude, né? E aí pensar como se dá a reversão desses princípios, enfim, é um tema muito interessante. Andresa, em períodos explícitos do racismo nos Estados Unidos também havia um fenômeno linguístico da infantilização dos homens negros, chamados de boys, numa forma de diminuição e afirmação por parte da sociedade segregacionista, sim. E o que é interessante na questão racial dos Estados Unidos é assim como que esses grupos acabam adotando, né, essa nomenclatura pejorativa, né, e construindo linguisticamente em cima disso também, fazendo valor, né? Então, por exemplo, niggers, né, que é um xingamento, né, que é negros, crioulos, né, foi reapropriado pelo movimento negro como uma forma, né, de você poder chamar os camaradas, os companheiros, né? E aí a construção linguística mesmo, né, de um valor positivo para aquilo que vem como xingamento, né? O mesmo que aconteceu com a palavra queer também, né? E o mesmo também aconteceu com a palavra boys, né? Porque depois as bandas de break foram trazendo, aí você tem sempre os boys, né? Os boys de algum bairro, de algum lugar, enfim. Eles foram então incorporando esse termo e trazendo para ele uma conotação positiva, tá? Beleza. A Cris está pedindo para deixar o nome das sugestões por escrito. Falem aí quais mesmo, porque eu também não lembro qual é a sugestão que eu já dei. Peçam aí a sugestão do que no comentário, que eu deixo escrito. Se eu tiver aqui em PDF, eu inclusive já encaminho para vocês em PDF. Vou ler uma última aqui, tá, gente? Não, deixa eu pensar melhor aqui. Tá, eu vou comentar dois, tá, gente? Comentar duas fantasias. Quero comentar agora uma citação do Fanon, né, sobre
a negrofobia, né? E depois comentar essa ideia da identificação com o agressor. Tá? Bom, tem essa super polêmica aí também, né, da negrofobia na mulher, enfim, podíamos comentar também, né, é pesado isso, né, essa ideia de uma certa fantasia de estupro, né, pelo homem negro. É um tema assim bastante polêmico, né? Só tô falando disso porque foi o próprio Fanon que disse, né? Enfim, até uma coisa assim delicada de se trazer à baila, porque fica, né, fica assim, fica no limite ali também, vamos dizer assim, de um discurso racista mesmo, né? Mas enfim, é uma fantasia, né? E acho que talvez olhar para esses produtos de fantasia com outro olhar, né, para entender isso mesmo, que é isso, né? Assim, pô, também não está fora de nós, né? O racismo está dentro da gente porque ele coloniza e ele habita nossas fantasias também. Mas vamos lá, vou ler a citação do Fanon da página 138 e 139. Ele vai dizer que na raiz, né, dessa negrofobia tem um desejo sexual recalcado. Aí a citação é a seguinte: pois o negro tem uma potência sexual alucinante. É este o termo. É preciso que essa potência seja alucinante. Né? Essa sacada genial do Fanon, que é falar assim, a potência que é alguma coisa que o branco enxerga a partir do elemento alucinatório, né? Que é o branco que atribui essa potência sexual. Ele que alucina essa potência sexual. Né? Os pesquisadores especialistas logo encontram os mecanismos de qualquer neurose. A intranquilidade sexual predomina. Todas as mulheres negrófobas que conhecemos tinham uma vida sexual anormal. Seus maridos as negligenciavam, eram viúvas e não ousavam substituir o falecido. Divorciadas, hesitavam diante de um novo investimento objetal. Todas atribuíam ao preto poderes que os outros maridos e amantes episódicos não possuíam. E depois intervém um elemento de perversidade, a persistência da estrutura infantil. Sabe lá Deus como eles fazem o amor. Deve ser horrível. Né? Então, olha que interessante aqui essa fantasia e aquilo que a gente estava falando dentro da pergunta que o Amarildo fez. Né? De onde que vem essa hipersexualização? Essa hipersexualização vem do nosso desconforto, né, com a nossa própria sexualidade dentro da nossa sociedade eurocentrada e, né, predominantemente é, orientada pela branquitude, que a partir dessa insatisfação sexual, da nossa moral sexual civilizada, né, então basicamente assim, Fanon, na sua clínica, atendendo essas mulheres, né, que sofriam aí desses episódios de negrofobia, que ele percebeu então isso, quer dizer, bom, são mulheres que tinham uma vida sexual anormal, porque havia ali algum elemento destoante mesmo, né, que fazia com que elas fantasiassem, né, essa relação sexual com o homem negro. E essa fantasia, obviamente, vinha pela, né, assim, só podia ser aceita, né, só podia vencer a barreira do recalque se ela aparecesse na consciência da mulher como alguma coisa que ela, na verdade, rechaça. Né? Essa é uma sacada interessante do Freud também, da psicanálise, né? Que muitas vezes aquilo que vem como fobia, como preocupação, é a maneira pela qual pode ser admitido à nossa consciência, na verdade, um desejo inconfesso, né? E o Fanon, então, ele percebeu isso na clínica dele e trouxe esse elemento aí pra gente, né, pra gente pensar sobre isso, né? Mas igualmente, pessoal, né, partindo aí pro esquema da aula, que seria a parte 3, a descolonização psíquica e a ambivalência das relações do poder colonial, queria chamar também a atenção para esse mecanismo de uma identificação com o agressor, que também são determinadas fantasias que o homem branco, que o homem negro também é levado a construir. Que é uma fantasia que parece uma afirmação da sua identidade negra, mas tem ali um elemento de embranquecimento pela identificação com o agressor. E aí o Fanon vai dizer de um estudante que é um estudante de medicina, né, que é um negro, e ele tinha essa impressão infernal de não ser estimado segundo seu valor, não do ponto de vista universitário, e sim, dizia ele, humanamente.
tinha a impressão infernal que jamais conseguiria ser reconhecido como um colega pelos brancos ou como doutor pelos pacientes europeus. Nesses momentos de intuição delirante, momentos fecundos da psicose, ele se embriagava. Tempos depois engajou-se no exército como médico assistente, mas continuou sustentando que por nada neste mundo aceitaria ir para as colônias ou ser designado para uma unidade colonial. Ele queria ter brancos sob suas ordens. Ele era um chefe e, como tal, devia ser temido ou respeitado. Era, com efeito, o que queria, o que procurava: levar os brancos a ter com ele uma atitude de negros. Assim, vingava-se da imago que o tinha obcecado por tanto tempo, o preto apavorado, trêmulo, humilhado diante do senhor branco. Então, o Fanon chama atenção para esse processo, que é um processo sutil de embranquecimento, que é assim, o desejo do estudante negro de replicar essa imagem, né? De vingar dessa imagem, né? Do preto apavorado diante e humilhado diante de um senhor branco, e ele refazendo, reencenando isso, mas ocupando o lugar do senhor branco, né? E colocando o branco ali no lugar de apavorado e trêmulo. Então esse elemento, né, da assim, dessa identificação com o agressor, que o Fanon identifica ali também na raiz de uma certa neurose do homem negro. Quer dizer, é como se esse mesmo homem negro pudesse estar mais, vamos dizer assim, mais integralmente disponível, né? Até para lutar pela causa do povo negro, para, sabe assim, para atuar de uma forma mais orgânica dentro do seu contexto social, se ele pudesse se ver livre dessa fantasia. Mas como ele está preso a essa fantasia, essa compulsão de reencenar essa vingança, né, ele então se coloca nessa posição insustentável, né, que é ser um médico negro que não quer ir para as colônias atender o povo negro, que quer ficar ocupando os postos que supostamente seriam ocupados pelos médicos brancos, né? Então você tem aí essa, vamos dizer assim, é claro que a gente poderia dizer, ah, mas se ele conseguisse isso, seria uma certa vingança. Sim, poderia ser uma certa vingança. Mas o que o Fanon está dizendo é como essa fantasia acaba sendo aprisionante também para esse médico negro, né? Até para a constituição da sua própria identidade profissional como médico, né? Bom, não quero cansar muito vocês, estou colocando assim, como vocês leram também, acho que, enfim, se tiverem alguma dúvida, questões, a gente tem um tempinho para conversar. E na nossa próxima aula, então, a gente vai no texto Joaquim Manuel de Macedo, Vítimas Algozes, tá? Eu escrevi errado aqui no esquema, não é vítimas e algozes, é vítimas algozes, tá, gente? Onde vocês vê vítimas e algozes, vocês me desculpem porque tá errado. E depois nós vamos assistir o filme Os Mestres Loucos, né? Então, as nossas duas próximas aulas, né, seriam o livro de Joaquim Manuel de Macedo e a próximo filme. A gente vai fazer uma discussão aqui para a leitura desses produtos culturais a partir desse conjunto, né, de orientações que a obra do Fanon oferece para a gente, a ideia né, de uma descrição de uma economia libidinal. E aí eu vou entregar para vocês também um novo cronograma, vou recituar aí, né, o programa da nossa disciplina, para a gente poder caminhar tranquilamente aí até o final dela. Vou chegar aqui para ver como é que tá. Vamos lá. Jéssica tá dando aqui pra gente mais uma sugestão de bibliografia, né? O Racismo Negro no Brasil, Questões sobre Psicanálise, que seria também uma ferramenta interessante para a gente pensar essa questão da hipersexualização, né? E da questão interracial. Sim, acho que é um debate assim, fantástico. A gente tem que, assim, tem que implementar, entendeu? Os dobramentos dessa discussão. Luiz está aqui dizendo que esse trecho, qual trecho eu ainda não sei, mas que lembrou ele o romance A Primeira Metade do século XX, Coração, um Caçador Solitário, de Carlson McCullers, em que um personagem é um médico negro idoso e descreve que, mesmo com sua posição e idade, continuava a receber ordens de brancos desconhecidos.
quando mais jovem era boy e na velhice passou a ser tio. Quando era abordado na rua por um homem branco, ouvia coisas como: tio, vai até o mecânico e peça para vir aqui. Sim, acho que é exatamente isso, né? Esse ataque, né, no esquema corporal mesmo. E essa discussão também ela aparece muito, mas muito no cinema hollywoodiano, né? Tem um ex-aluno nosso aí do PPGEL que agora está fazendo doutorado, que na verdade está terminando o doutorado na história, que é o Thales, né? O Thales fez um trabalho interessantíssimo de pensar no cinema hollywoodiano, essas imagens, né, do homem negro, enfim, fazendo um recenseamento disso em algumas obras, nas obras mais fundamentais. Achei que um trabalho também fantástico para discutir esse imaginário. Bom, pessoal, é isso. Estamos completando 2 horas de transmissão. Se ninguém tiver mais questões, mais perguntas, como é que nós estamos ainda? Dá um tempo. Deixa eu ver. Se alguém quiser aí alguma coisa, dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Cris então está pedindo para deixar sugestões por escrito. Me lembrem lá quais foram as sugestões lá sobre o que vocês querem no comentário do vídeo depois. Eu vou postando para vocês. Sim, né? O Amarildo está comentando aqui que para nós é fundamental essa discussão, né, dentro dos estudos literários, até porque a gente vai pensar, na próxima aula, a gente vai pensar essas narrativas que alegavam um caráter realista, né, dizendo assim, bom, a gente está aqui, está retratando a realidade. E assim, tudo isso que a gente está vendo, gente, essas fantasias não se aplicam apenas à questão do estudo literário. Tá? A gente poderia estar pensando narrativas jornalísticas, a gente poderia estar pensando vários produtos culturais, música, o próprio carnaval, sabe assim, são muitos os desdobramentos dessa discussão que o Fanon está trazendo para a gente hoje, né? Para a gente compreender então esse elemento da produção de subjetividade, né? Pensar assim, como que esse dispositivo chamado raça, né? Porque a raça, em certa medida, é um artefato, é uma construção científica, moral, social, né? Que vai demarcar e justificar e legitimar determinadas relações de poder. E é claro que a literatura oferece para a gente exemplos muito interessantes, né? Porque oferece esses exemplos quase caricatos para que a gente possa assim enxergar sem ter dúvida, né? Mas isso está em todo lugar, tá? Não está só na literatura, está na novela, está na piada racista do dia a dia, sabe? Tá em vários aspectos. Bom, pessoal, então é isso. Vou agradecer muito aí. Obrigadão, pessoal que acompanhou aí até o final, mesmo que acompanhou o que pôde. Obrigado também quem assistir depois e chegar no final também, eu vou agradecer. Agradeço por, né, quem deixou comentários e questões, assim, os comentários e questões são importantes para a gente aqui que está do outro lado também, para ter um retorno, para movimentar, para ter essa sensação de diálogo. É muito estranho, né? Às vezes ficar aqui falando para uma tela, né, de computador e assim, na medida que vocês comentam também e vão fazendo, né, as perguntas e retornos a partir daqui, a gente vai se sentindo também mais, né, mais acompanhado, mais junto e mais, enfim, parecendo de alguma coisa que lembre um pouco, né, a sala de aula presencial. Realmente, né, gente, assim, é claro que não substitui esse contato presencial, mas a gente vai tentando aí fazer o que for possível. Então é isso por hoje. Aguardo vocês, tá? Na nossa próxima aula, na terça-feira de semana que vem. Quem não leu, por favor, dê uma lida na novela Pai Raiol. É uma novela riquíssima, com cheia de coisas para a gente pensar, coisas interessantes, tá? E aí na próxima semana a gente segue. Valeu, Juscelina, valeu, Jéssica. Eu também agradeço aí demais. Valeu, Liza, valeu, Amarildo.
É isso aí, pessoal. Uma ótima semana. A gente vai tentando manter os esquemas de aula na medida do possível. Nem sempre a gente consegue. Às vezes o esquema vai chegando no final, fica meio maluco, assim, meio solto. A gente vai até onde a gente conseguir. Mas é isso, pessoal. Tudo de bom. Fiquem bem, se cuidem bastante. Até a próxima.